Olá, alunos! Eu sou a professora Laís e vou dar continuidade à disciplina de Leitura, Interpretação e Produção Textual, que estava sendo ministrada pela professora Marisélia. Hoje, nós falaremos sobre um gênero textual bastante conhecido, que são as histórias em quadrinhos, ou HQs, que é a abreviação do termo histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são narrativas criadas para entreter, para divertir, distrair. Quando se fala em narrativa, eu tenho certeza que já vem à sua mente a figura dos personagens que estarão numa sequência de fatos em um determinado tempo e local, e também você deve ter pensado na figura do narrador. Exatamente isso. As histórias em quadrinhos têm uma sequência de fatos, normalmente cheia de quadrinhos, para demarcar essa sequência de fatos, em que os personagens irão encenar, irão participar desses fatos. As histórias em quadrinhos têm características bem próprias, diferentes de outros tipos textuais, que são textos normalmente só escritos. Nas histórias em quadrinhos, nós temos a combinação de duas linguagens, que são as linguagens verbal e não verbal. Então, em sala de aula, normalmente o professor pede para que você escreva um texto, então a gente tem só a linguagem verbal. Já nas histórias em quadrinhos, há a combinação da linguagem verbal e não verbal. Então, além de você ver o que o personagem está falando, do que ele está pensando, você também vai ver como é que ele está agindo. A linguagem não verbal, a visual, ela faz com que a leitura se torne mais rápida e também proporciona a diversão visual àquele que lê. Portanto, se há ainda alguma dificuldade para que você leia algum texto, é bom que você tenha em mãos uma história em quadrinhos, porque vai tornar a sua leitura um pouco mais divertida. E quem sabe assim o hábito da leitura se torne mais frequente. Apesar de o gênero ter surgido na França, a primeira história em quadrinhos que se tem notícia, ela foi criada por um americano, Richard Outcault, e o primeiro personagem foi o Yellow Kid, criado em 1895 pelo Richard. No ano de 1933, 3 americanos pensaram em uma maneira de faturar com as tiras de jornais. Essas tirinhas, elas também foram pensadas para ser colocadas em jornais, visto que os jornais são ferramentas de comunicação que trazem textos muito pesados, notícias, e aí o leitor pode ficar cansado com tanta notícias nos jornais, já que é um veículo de comunicação em massa, e para isso foi-se colocado tirinhas para divertir esse leitor. Você sabe que também tem crônicas curtas nos jornais, são recursos para que o leitor descanse dessa leitura pesada. E aí as tirinhas ficaram sendo um recurso bastante utilizado em jornais. Com isso surge o comic books, ou gibis, como a gente chama aqui em português. As palavras, elas não eram obrigatórias. Então a gente tinha só uma sequência de quadrinhos em que, pela leitura visual, a gente poderia compreender o que o personagem estava fazendo, pensando ou falando. Mas foram logo adicionadas as falas para dar mais informação e acentuar o fluxo da narrativa, nessa sequência de fatos que está sendo narrada. As histórias em quadrinhos, elas têm essas duas linguagens que eu falei para vocês, a verbal e a não verbal, e ela também, a gente pode pensar, para quem é que é feito o texto? Todas as vezes que o professor ou que você vai escrever um texto, nós temos que ter em mente para quem eu estou escrevendo. Por quê? Se eu for escrever um texto para o professor, eu tenho que pensar na linguagem que eu vou utilizar.
Se eu vou escrever um texto para um colega, a linguagem pode ser diferente. Se o texto vai ser escrito para o presidente, já vai ser de uma forma diferente. Então, a linguagem de cada tipo textual, ela é uma linguagem específica. Então, a gente pode pensar, quem é o público leitor das histórias em quadrinhos? Pensou? Normalmente, o público leitor das histórias em quadrinhos é um público jovem e por isso a leitura tem que ser mais fluida, uma linguagem mais leve, mais informal. Então, a linguagem utilizada pelas histórias em quadrinhos usa códigos que ocupam dentro dos quadradinhos um papel especial, reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja totalmente entendida. Essas HQs, elas são produzidas e distribuídas de diversas formas. Podem ser vistas, como eu já mencionei, nas páginas de jornais, em tirinhas, em revistinhas, álbuns ou na internet. Então a gente tem aí a figura, por exemplo, das revistinhas da Turma da Mônica, que são bem conhecidas. Você pode pensar, as revistinhas da Turma da Mônica são um tanto infantis. Não, a gente tem hoje em dia as revistinhas da Turma da Mônica Jovem, que são histórias mais parecidas com esse público aí de 7º ano, que é para quem eu estou falando. E também a gente tem um recurso atual bastante utilizado por todo mundo, que é a internet. Então, se te chama a atenção as histórias em quadrinhos, se o hábito da leitura ainda não foi utilizado por você, ainda foi formado por você, use a ferramenta da internet para que você pesquise um pouquinho sobre as HQs e talvez esse hábito se torne mais frequente. Como eu disse para vocês, nós temos as histórias em quadrinhos sem textos e aí as figuras, a linguagem visual vai deixar com que você entenda essa história. Tá aí 2 exemplos. Temos também tirinhas com textos. E aí, além da figura visual, das ações dos personagens, nós temos também os balões, que vai fazer com que o entendimento fique mais rápido. Nós temos revistas em quadrinhos de diversos personagens. Eu trouxe alguns para vocês observarem. Do Capitão América, do Homem-Aranha, temos também da Turma da Mônica, do Calvin e o Haroldo, Mafalda. A gente tem diversas histórias em quadrinhos em revistinhas, elas são baratinhas e a gente pode assim fazer a leitura. A linguagem dos quadrinhos. Nós sabemos que os quadrinhos, eles são muito utilizados e por isso o nome, né? Histórias em quadrinhos. Mas é bom que a gente saiba que as histórias em quadrinhos, elas possuem um balão para cada coisa. Veja só, os balões são elementos característicos dos quadrinhos, né? A forma de apresentação das histórias em quadrinhos é através do quadrinho, mas a gente também tem o balão como característica, além da linguagem e tantos outros recursos. Então ele contém um texto ou imagem, sinais de pontuação ou símbolo e muda de formato dependendo do que se deseja. Vamos ver aqui no quadrinho ao lado? Esse primeiro balão, ele indica uma fala. Já o segundo balão, que está em forma de nuvem, indica que o personagem está pensando, não aquilo que ele está dizendo, e sim o que ele está pensando. O próximo balão, que cheio de pontas, indica uma fala um pouco mais aguçada, um grito. Já esse outro, cheio de tracinho, indica um cochicho. Um balão em forma de coração indica amor. E aquele com uma lâmpadazinha indica uma ideia. Então, mesmo que você não saiba reconhecer o que é que o balão está dizendo, você vai inferir, você vai perceber pela narrativa se aquilo é um amor, se é uma fala mais exacerbada, um grito, ou se é um pensamento. Mas está aí esse recurso para que você preste mais atenção quando for fazer a sua leitura das HQs. A gente também tem outro recurso que são as legendas. Nós acabamos de ver que a gente tem diferentes tipos de balões, mas existem textos nas histórias em quadrinhos que não vêm em formas de balão. As legendas. O que é uma legenda? Ele é um texto que descreve um fato
que serve para informar o leitor, algo que não pode deixar de ser dito. E aí ele vem assim, ó, em cima do balão, do quadrinho, desculpe, ou embaixo. Mas ele não é a fala de um personagem, não é o pensamento, e sim uma maneira de situar o leitor para marcar algo muito importante. Outros dois recursos bastante utilizados nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias e as interjeições. O que são onomatopeias? Onomatopeia é um recurso sonoro. Então, quando a gente quer imitar o som feito no ambiente, aí a gente faz onomatopeias, a gente utiliza onomatopeias. Por exemplo, o som de um trovão, o som da batida de uma porta, o som de um beijo. Esses sons, a imitação desses sons é o que nós chamamos de onomatopeias, eles são bem frequentes nas HQs. Além das onomatopeias, nós temos também as interjeições, que são palavras que têm o papel de expressar as emoções. Nas histórias em quadrinhos, a gente tem várias vezes as interjeições e com isso a gente tem também a utilização de pontuação. Vamos perceber que aqui nesse quadrinho diz, tá chegando o Natal. Veja que a gente tem 3 exclamações, o que demonstra que esse personagem está bem empolgado com a chegada do Natal. Então, um recurso bastante utilizado, além da onomatopeia e das interjeições, é a utilização das pontuações de maneira um pouco mais exagerada. Por último, a gente pode falar das metáforas visuais, que são imagens para representar objetos familiares. A gente tem aí coraçãozinho e as linhas cinéticas, que são linhas que indicam o deslocamento dos personagens. Por exemplo, quando o personagem está saindo de uma cena para outra. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, lembrado desse tipo textual bastante conhecido. Para isso, para exercitar o que a gente conversou hoje, eu gostaria que vocês respondessem as questões 1, 2 e 3 da página 66 e 1, 2, 3, 4 e 5 da página 68. Espero que vocês não tenham muitas dificuldades, mas se tiver, podem tirar as dúvidas comigo durante a semana. Uma boa atividade e até a próxima!